Esse era Grislan, um dos mercenários mais fortes atualmente, e ele estava espancando um dos maiores cavaleiros da época. Simplesmente disse que ele deveria saber o seu lugar, e então ele começou a dizer que aquilo era uma armadilha. Ele já chegou dando uma bicuda na cara dele, dizendo que ele deveria se colocar no seu lugar, já que ele sabia a quantidade de pessoas que iriam vir, todas as armadilhas, e ele já tinha planejado tudo para poder matar cada um deles, e ele estava todo o tempo na mão dele. E isso porque ele conseguia regressar. Ele sabia tudo o que iria realmente acontecer, e esse inimigo tentou lutar com ele, mas não deu muito certo não, dando-lhe uma bicuda na cara dele, e a bicuda foi tão forte que a sua máscara caiu, e a gente pensava, pô, o cara vai ser o topzão, mas era simplesmente um jovem com um rosto bonitinho. Mas antes disso tudo acontecer, ele acordou sentindo que tinha perdido a cabeça, mas ele estava no combate alguns minutos atrás, e sua espada tinha voado para o alto, com um combatente que cercou ele após ele ficar muito cansado, e ele não estava se mantendo mais de pé e já tinha sido totalmente ferido. E essa pessoa começou a debochar, dizendo que ele era arrogante e pensava ainda que o filho de uma casa poderosa poderia ser mais forte, mas ele perguntou como que ele sabia que ele era de um reino diferente, já que ele era um mercenário atualmente. Mas é claro que saberia, já que ela trabalhou muito tempo atrás tentando encontrar o seu passado, e porque eles trabalharam também para destruir a própria família dele. Nesse exato momento, ele percebeu que toda a conspiração que tinha acontecido na sua família foi através dessa pessoa, e essa pessoa simplesmente disse que ele deveria aceitar o seu destino e perder a cabeça, já que ele fez com que ele chegasse naquele lugar. Aí depois que ele acordou e tinha acabado de ser decapitado, e ainda assim ele estava ali com a sua cabeça ainda presa no seu pescoço, perguntando se tudo aquilo foi uma alucinação, já que também ele estava com o rosto mais jovem, parecendo que ele foi levado como refém e usado como um rato de laboratório por magos ou algo assim, já que ele iria fazer aqueles malditos arrogantes se arrependerem, quando alguém chamou pelo jovem mestre, então perguntando se ele deveria deixar vivê-lo ou responder as suas perguntas primeiro, ou talvez não, já preparando para cortar o pescoço dele. Porém o cara já perguntou: jovem mestre, não faz isso não, meu parceiro, você não acha que isso é ultrapassar os limites? Era só falar não, eu não queria que você me matasse. Mas ele achou estranho toda aquela reação. Porém o cara se soltou e ele perguntou que birra era aquela, já que ele então ficou cansado só por causa da birra dele mais cedo e tinha caído no sono. Ele esqueceu tudo depois da sonequinha, já que ele estava fazendo birra por causa de um assunto de como iria comandar o grupo para atacar os orcs. E ele perguntou que orcs, já que tipo de besteira é aquela. Ele então disse que iria pegar as coisas deles e esperar do lado de fora, enquanto ele se perguntava onde eles estavam indo, dizendo que a prioridade era ir logo. E ele já segurou ele rapidamente, pedindo para que ele falasse de novo, e ele disse que a prioridade era ir para o reino Perdim, mas ele segurou ele rapidamente, perguntando o que ele estava falando, já que essas propriedades não existiam mais, e quando ele saiu por lá de fora, o reino dele ainda existia. Perdim estava literalmente perdida, já que ela tinha sido reduzida a cinzas, mas o seu soldado disse que ele teve um pesadelo horrível ou algo do tipo, já que chamou a sua própria casa de ruínas, e ele seria expulso se alguém ouvisse isso. Mas ele perguntou se ele estava sonhando, puxando a sua bochecha e dando vários tapas na cara, mas de repente ele começou a se questionar do rosto jovem e ainda por cima a propriedade em seu estado original. Logo, isso significava que ele realmente tinha regressado ao passado, moleque! Mas quando ele era mais jovem, ele tinha muitos ressentimentos em relação à família dele, principalmente a imaturidade que ele tinha. Ele fazia berros no chão à frente dos nobres, e ainda por cima ele se lembrava dos sentimentos de inferioridade, e o quanto mais o tempo passava, mais as pessoas da casa evitavam ele, e ele foi incapaz de aguentar as críticas e acabou fugindo de casa. Muitos anos depois disso, se tornou um mercenário super top e sobreviveu a incontáveis batalhas, melhorou suas habilidades e fez um nome para si mesmo. E ele voltou ao condado Perdim para poder corrigir seus erros no passado, mas a sua casa tinha sido esmagada e virada ao pó quando retornou, e então ele havia perdido tudo, mas agora tudo estava lá, e todas as pessoas que ele amava ainda estavam, e realmente ele queria até mesmo cantar uma música de tanta alegria. Era muito cedo para se alegrar, já que o colega dele tinha dito que eles estavam ali para matar orcs, e se bem que ele se lembrava que no dia que isso aconteceu, a maioria das pessoas do esquadrão iriam morrer, já
já que na vida passada ele seguiu o esquadrão de ataque e os orcs em uma tentativa de fazer o seu nome, mas naquela época o relatório disse que só havia 3 orcs, mas sabe como é que é a história, né? Na verdade, quando ele chegou lá, havia mais de 20 orcs e quase todos eles acabaram morrendo porque ele foi teimoso demais. Ele não quis abandonar de jeito nenhum a batalha. E o problema é que aqueles caras agora provavelmente não iriam confiar nele, já que todos achavam que ele era um inútil. Mas de repente, tetos começaram a voar em cima da cabeça do nosso pratinha e já caíram no chão fazendo aquele barulho. E os guardas perceberam que eram orcs vindo na direção deles. Eles já tinham chegado. Ele achou estranho que tinham chegado muito cedo. E realmente, na sua vida passada, eles não tinham nem chegado nessa parte. E muitos soldados estavam sendo massacrados e lançados para o alto com tudo. O general já começou a gritar para que todos entrassem em formação defensiva antes que todos morressem. O comandante se chamava Skovan. Então ele começou a correr, mas o orc já acertou um golpe nele e já ficou todo se tremendo, já que eles tinham baixado a guarda e não tinha nem um minuto para se organizar, quando alguém começou a gritar pelo comandante, dizendo que tinha um atrás dele. E de repente, alguém correu em direção ao comandante e já puxou ele jogando para trás como se fosse um saco de lixo. E o jovem mestre foi em direção àquele machado e ele já furou a mão daquele orc, arrancando ela com tudo, meu parceiro. Os caras ficaram impressionados, falaram: caracas, cê é louco, meu irmão. Nem eu em meu dia de glória. Já começou a voar ketchup pra todo lado e aquele orc já caiu sentindo a dor. Nem conseguiu usar mana direito. Então ele perguntou se ele era o comandante, mas o jovem mestre estendeu as mãos pra ele e ele não entendeu nada. E ele perguntou se ele poderia ter os direitos de comandar aquilo. Só que nesse momento, o Skovan não quis dar o direito de comandar, já que ele sabia que ele era um idiota, e pediu o comando quando as vidas dos soldados deles estavam em risco. Era uma idiotice, se virando e dizendo: não posso. Então ele disse: o quê? Não acredito. Ele perguntou se ele achava que aquele era um tipo de jogo que ele poderia ganhar mérito fazendo isso, mas o nosso prota realmente percebeu que ele não tinha moral nenhuma, já que ele era um vacilão que ficava chorando nos cantinhos. Mas já veio mais um orc em direção ao Skovan, e ele entrou na frente do mestre dizendo: eu salvarei você, você é muito inexperiente, já que tu acabou de arrancar a mão do orc, mas mesmo assim ele é inexperiente. Ele começou a dizer que ele não tinha escolha nenhuma senão usar toda a sua habilidade. E então ele Shazam! Jogou a espada, quase arrancando a cabeça do comandante Skovan. E ele já começou a gritar, perguntando se ele estava maluco. Mas quando ele olhou pro orc, estava berrando. E quando ele viu, a espada estava completamente cavada na cabeça do bicho. Só teve chance de regalar o olho e cair duro no chão. E então ele se perguntou como que raios ele tinha acertado no ponto fraco daquele orc, perguntando se ele sabia a coisa mais importante na batalha. E então ele começou a dizer que os soldados deles estavam completamente fracassados e amedrontados, e a importância de uma batalha é esperança, e eles precisavam receber motivação para poder lutar. Já saindo correndo igual um monstro saindo da jaula, e começou a correr em direção aos orcs tudo, e se jogou no meio dele, já pulando em cima do orc. Nesse momento, meu parceiro, ele já cravou na cabeça de um, e o comandante Skovan começou até mesmo a morder os bigodes. E então ele começou a gritar: venham até mim, orcs, eu matarei todos vocês, enquanto ele pisava na cara do orc, dizendo que ele era um lixo. Mas então ele já se virou e começou a matar um, e desviou e matou outro, e desviou e matou outro. E o comandante Skovan vendo todo aquele ketchup voar, já que mesmo sendo um usuário de mana, era difícil de fazer aquela coisa, mas o jovem mestre fazia aquilo sozinho. Ele já estava começando a ficar cansado, já que ele não estava com a moral toda no corpo que ele tinha antes, né? Então agora ele tinha que usar ataques com movimentos menores. Mesmo assim, ele estava mandando ver, cortando a cabeça e vazando ketchup para todo lado. E era como se ele fosse realmente um mestre espadachim. Skovan enxergava ele assim agora, mas de repente ele começou a gritar que isso era tudo que eles tinham, dizendo que estava só se aquecendo. E é claro que os orcs, que eram de uma espécie guerreira, eles não iriam ouvir isso e aceitar tão facilmente, já que agora todos estavam avançando, em direção ao jovem mestre. Porém o comandante já estava todo travado sem saber o que fazer, mordendo os bigodes, enquanto ele perguntou o que raios estava acontecendo, já que eles começaram a correr em direção a ele e o que ele poderia fazer. E ele se lembrou rapidamente: oh meu Deus, tem um penhasco naquela direção, ele não está fazendo isso, não me diga que ele vai se matar. Então mandou todas as tropas se levantarem e prepararem uma parede de escudo, já que eles iriam seguir o primeiro filho.
Então é perna pra quem tem, porque tem 7.000 orcs atrás do cara aqui. Então ele começou a pensar que com certeza Escovan iria ter pensado no plano se ele fosse um comandante habilidoso. Apesar de preferir contar, apesar de querer cortar todos aqueles caras sozinho, esse vigor dele não iria conseguir aguentar. Deveria ser possível que ele conseguisse lidar com alguns deles. Então, nesse momento, o Escovan e a sua equipe começou a dizer: apostos, ia vir com os escudos. E ele falou: perfeito. Vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? E já pulou da montanha com tudo, lançando aquela sarrada no ar. E então, o Escovan já começou a avançar com as tropas, empurrando todos aqueles orcs do penhasco. E de repente, era soco na barriga, paulada e espadada pra todo lugar. E o Escovan tava felizão, já doidão, empurrando todos eles. E eles caíram como se não fosse nada do penhasco. E de repente, eles perceberam que eles tinham conseguido vencer a batalha. Porém, Escovan começou a gritar: jovem mestre, você morreu. Mas ele estava pendurado, são e salvo. Ah, moleque! Escovan já ficou feliz, dizendo que deveria segurar a mão dele, já que agora ele ia segurar. Mas, infelizmente, ele não conseguiu, porque ele estava muito cansado e ele caiu. Então ele começou a gritar: jovem mestre! Mas já era, o jovem mestre morreu de novo, mano, que desgrama. Então, depois disso, ele começou a ver a sua irmãzinha mais nova, chamada Helena. E ele começou a ver memórias no passado, dizendo que ele realmente era um lixo e não quis sair com ela. Mas ele pensou que era bobeira. Então, de repente, essa menina puxou ele, dizendo que eles iriam juntos. Então ele acordou de repente no quarto, pensando: rapaz, eu morri de novo, não é possível. E parecia que realmente ninguém conseguiu me salvar. Mas ele achou que aquilo fosse um sonho, quando ele sentiu que o corpo dele estava todo magoado e talvez devesse ser as consequências de levar o seu corpo até o limite. Quando então, uma empregada entrou no quarto perguntando se o senhor estava acordado. E ele achou estranho, já que era Belinda. Belinda. Digita aí no comentário se você acha ela linda ou não. Mas então, depois disso, ele disse que a verdade era que ele morreu e voltou a vida para a Belinda. Mas a Belinda disse que ele tava doidão, já que ele bateu a cabeça depois de cair do penhasco. E os corpos dos orcs amorteceram a queda dele. Mas ele disse: eu tô falando a verdade, mulher, me ouve. Mas ela não acreditava de jeito nenhum, dizendo que ele tava maluco. Se continuasse com aquilo, ela ia bater nele. Mas então ele falou: ninguém vai acreditar mesmo, então segue o jogo. E ela perguntou se ele iria no festival, dizendo que se ele tinha esquecido, já que a senhorita Helena tinha esperado por esse dia para ir ao festival com ele, e seria uma ótima chance para os dois se aproximarem de novo. Mas a verdade é que tinha um festival que sempre acontecia por volta dessa época do ano, e é claro que ele não foi na sua vida passada, já que não tinha tempo para aproveitar festivais por causa da sua experiência traumática. Então ele perguntou quanto tempo faltava até o festival, e ela começou a pensar: vamos ver, vai ser semana que vem, e tem mais ou menos uma semana até lá. Então ele percebeu que uma semana era o suficiente, já que o dia que mudou a sua vida foi nessa semana. E a memória que continuava a assombrar ele era a da Helena, já que ela pedia para, por favor, ir com ele ao festival, mas ele não quis ir de jeito nenhum. E era o festival que a irmãzinha dele, infelizmente, foi de F, e da pior forma possível. Rapaz, teve muito ketchup. Mas depois dessa cena toda, ele já abraçou ela e a empregada ficou: uau, ele realmente fez isso, já que normalmente ele ficava só no cantinho. Então ela começou a não entender nada sobre aquela pegada misteriosa. Ele disse que ficou com saudade, enquanto ela já lançou um empurrão no nosso prota. A Helena tem uma força absurda. E então ele já ficou todo fracassado já no cantinho, dizendo que ela era realmente muito forte pro tamanho dela. Mas ela perguntou o que tinha acontecido com as frases que ele tinha dito, de respirar o mesmo ar dela dava nojo para ele. Mas ele disse que só falou aquilo porque ele foi um completo babaca, pedindo desculpas. E então as duas já entraram em choque, dizendo: o quê? Como que realmente você pediu desculpas? Essa era a primeira vez que ele disse desculpa na vida dele, tá? Mas elas perguntaram o que tinha acontecido se os orcs tinham marretado a cabeça dele. Mas ele disse que na verdade acabou com todos eles sem apanhar. E então começou a sentir uma dor gigantesca. Ela, porém, disse que não foi muita verdade não, já que ele estava realmente desacordado quando voltou. E as meninas começaram a rir bastante. E ele já ficou feliz, já que todos são assim com as suas memórias antigas. Mas o porquê do eu do passado dele fez tantas coisas inúteis, assim como abandonar a irmãzinha dele para ser totalmente devastada. Mas infelizmente, quando ele foi encontrar ela no festival, ele apenas encontrou pedaços do corpo dela junto dos seus guarda-costas. E realmente, ele achava que devia ter ficado com ela, mas infelizmente, ela foi de F.
Ele já começou a se sentir culpado, apertando o peito, né? Mas algumas pessoas começaram a bater na porta e disseram à senhorita Helena que iriam cuidar dela. E eram os guarda-costas chamados Ramal e o guarda Philip. Então, de repente, ela perguntou se aconteceu alguma coisa para eles terem ficado lá fora. Mas eles pediram perdão, já que os servos queriam saber se eles poderiam subvencionar o trabalho deles. Mas estranhamente, o nosso prota estava desconfiando de tudo isso. A mordomo então disse, o motivo deles terem ficado lá fora é porque o Lorde sempre ficava zangado quando eles estavam por aí. Então, ele se perguntava se eles poderiam entrar ou não, então ela não deixou. Mas depois disso, a senhorita saiu com os dois, e realmente, ela perguntou o porquê deles terem tantos poucos servos, já que só 2 estavam protegendo ela. E já que então, agora ele queria ajudar na preparação do festival. Mas a Helena achou isso muito estranho. Ela começou a pensar que ele estava doente ou algo do tipo. E quando ele chegou no festival, aquilo mudou completamente, já que o pessoal tava com nojo do nosso pratinha, já que ele nunca fazia nada direito. E ainda por cima ele tava ajudando realmente, tava pegando até as coisas. Mas a Helena não queria não, ela tava expulsando ele, dizendo que ele tava deixando o pessoal tudo desconfortável. E realmente a ajuda dele seria ficar bem longe. Mas antes disso ele precisava saber quais eram as entradas e saídas daquele castelo. E então ele precisaria de algum jeito ver tudo pra realmente fazer tudo dar certo. Quando então o Slan se aproximou do Lorde dele, e era um velhote chamado Fergus. E ele disse, que bom que você está bem, meu filho. Esse servo humilde veio correndo ao saber dos orcs. Porém, o nosso prota não queria falar muito não, já que ele tava babando nele. Depois disso, ele disse que então Fergus deveria levar ele para outro lugar, já que ele tava muito estranho depois de acordar. Mas ele já deu um tapa na cara, pensando que não tinha mais o que fazer, já que ele precisava descobrir mais coisas sobre o castelo na semana seguinte. Mas então, ele perguntou ao velhote se tinha algum campo de treinamento abandonado do castelo e pediu para que levasse ele. Porém, ele disse, treinamento? Você? E ele disse, é pra treinar, meu parceiro, vou ficar frango nada, vou ficar fortão. E o cara já, tem um lugar certo pra você. Então, ele levou ele para um lugar no castelo, dizendo que era o melhor e esperado. O estranho é que esse lugar era realmente perfeito pra treinar, mas ele nunca tinha visto nada como isso na sua vida antiga como mercenário. Porém, Fergus disse que eles manteriam esse lugar na esperança de um dia o Lorde querer usá-lo. Mas ele disse, tenho certeza que independente do que esteja acontecendo, você vai conseguir superar, jovem mestre. E realmente ele pensou que na sua vida passada ele também tinha feito isso, e foi o que ele aconteceu. Ele manteve esse lugar bem cuidado, na intenção de o seu jovem mestre se tornar forte um dia. Porém, ele já deu um tapa no velho, dizendo que ele não poderia morrer maltrapilho assim, então ele deveria descansar um pouco. E ele perguntou, como assim? Não pode descansar não, rapaz. Eu tenho que ter experiência da morte. Mas ele disse, eu realmente morri e fui ressuscitado. Mas o velho já disse, quem precisa descansar é você não tá bem não. Mandando logo o velhote voltar, dizendo que ele iria começar a treinar amanhã. E realmente ele sempre tratou todos ali como se fossem seus inimigos. Mas ele apenas não entendia como eram as coisas de verdade. E uma semana ele iria perder tudo se ele não se tornasse mais forte, já que naquela época foi revelado que um dos motivadores da morte da Helena foi um dos lordes do território vizinho. E graças a isso, Perdium ficou perdida. Ficou entre guerras, que levou à sua ruína, e a morte da Helena foi essencial para o início da queda da casa deles, ou seja, ele precisava ajeitar as coisas a partir de agora. Primeiro, melhorando seu físico, e era triste ele não ter muito tempo para isso, pelo menos ele deveria conseguir controlar a mana, e a mana era um recurso sobrenatural que permitia humanos superarem blá blá, porque a gente já sabe que existe, mas ele conseguia fazer isso mesmo em uma batalha caótica, já que o cara é um mercenário, né? Então precisava só se conectar com as partículas de mana que estavam flutuando no ar e juntá-las num redemoinho único. Só que o gênio não fez um redemoinho só, ele decidiu, por que não fazer o 3 de uma vez, né? Então, com o método daquele livro de magia queimado que ele encontrou, ele começou a fortalecer o seu núcleo de mana e conseguir criar o segundo. Mas então, ele pensou, por que não ir até o terceiro? E já foi diretamente pro terceiro, dizendo que ele poderia criar conexões entre esses núcleos e assim criar um poder explosivo. Só que não foi tão bom assim, já que seu nariz começou a sair ketchup. Então ele tinha chegado no limite, embora ele tivesse conseguido chegar a 5 núcleos na sua vida passada. Esse método permitia criar um poder explosivo por um curto período, mas também pediu uma grande quantidade de mana em troca. E esse foi o motivo primordial dele ter perdido para o Idun na sua vida passada, já que trazer uma legião de soldados contra ele, e ainda quando ele estava sem mana, era a derrota perfeita para ele. E se ele tivesse mana, ele teria vencido aquela luta sozinha contra 60. O cara é
é o Leônidas. O cara mata 300 sozinho, Leônidas. E o nosso protagonista, Leônidas, disse que essa técnica era bem estável, mas era o suficiente para ele poder vencer todos agora. E Leônidas disse: essa guerra conta quanto, meu parceiro? É 300. E dessa vez ele iria conseguir decapitar Idun de qualquer jeito, já que aqueles desgraçados estavam por trás da casa Delfine, que ajudaram a destruir o seu país. Porém, uma semana depois, no dia do festival, ele já estava armado, com a espadinha, com tudo que ele precisava, e então ele começou a andar por aí. Então ele já saiu com a Helena, e ela perguntou se ele tinha realmente endoidado, já que ele estava andando com uma espada por aí no meio do festival. Porém, ele disse que estava tudo bem, mas ela disse que realmente ele estava muito diferente, e ouviu falar que ele estava treinando uma semana inteira. Não tinha nada de errado, já que ele era uma linhagem de sucessão da família. A Helena já se lembrou que ele tinha falado que o pai dele era o chato e que ele queria que ele morresse para se tornar um Lorde logo, chamando ele de golpista, enfim, dizendo que ela gostava de coisas boas agora, dizendo que agora ela gostava dele, já que o seu antigo eu tinha voltado, mas ele já começou a pensar que tinha alguma coisa de estranho nisso aí, se ela sabia realmente que ele tinha ressuscitado. Percebendo então algo na semana passada, que por causa das suas ações terem mudado, o seu futuro estava começando a mudar também, e ainda por cima, os guardas estavam dizendo para eles tomarem conta do jovem mestre também, para evitar possíveis problemas, e ele começou a pensar que o fluxo geral poderia ser realmente mudado, mas era difícil calcular os impactos das suas ações em pequenos eventos, usando a informação sobre o futuro e o seu trabalho atual, e ele precisava responder a cada ação da melhor maneira possível para então se preparar para os futuros efeitos. Porém, o cara tava carregando 2 velas, meu parceiro. Pra que o cara tá levando vela? Mas então, ele já começou a andar com a Helena por aí enquanto observava tudo ao redor, já que ela tava comendo pão e ele observando tudo ao redor. Ele fazia qualquer coisa, mas estava olhando tudo ao redor para proteger a menina, enquanto ele estava olhando tudo ao redor. Mas de repente, ele queria ver outras áreas também para checar se estava tudo bem, enquanto olhava tudo ao redor. Aí, os soldados então começaram a dizer: Helena, vamos levar você para conhecer alguns amigos. Temos algumas coisas novas para te mostrar em uma área. O que acha de ver? Então, eles começaram a levar ela, e ela disse que estava animada para ver. Enquanto ele olhava tudo ao redor, percebeu que realmente quem era o vilão eram os dois, os traidores da casa. Eram eles. E era essa desconfiança do nosso protagonista, que eles eram os traidores da casa, já que desde o momento que começou o festival nada tinha acontecido. Então levaram os dois a um lugar especialmente animado, disseram eles, e quando chegaram lá, rapaz, era tão animado que até a poeira estava dançando. Mas, após isso, a princesa disse que não tinha nada naquele lugar e ele, acho que me enganei, eles devem ter preparado em outro local. Enquanto o nosso protagonista observava que eles tinham feito barricadas em todos os lados e nas saídas principais daquele lugar, logo também bloqueando a entrada de pessoas, e poderia parecer apenas uma rua deserta, mas vendo pelos obstáculos, as rotas de fuga estavam fechadas. Quando então, a princesa chamou seu irmão dizendo que eles iam embora dali rapidamente, já que ela recusava ficar num lugar sujo como aquele. Ele até se perguntou se ela era forte ou treinava alguma coisa, já que ela estava puxando o irmão dela com um braço só. Quando então, o guarda-costas já apareceu na frente da senhorita, dizendo que eles deveriam esperar mais um pouquinho com aquela cara assustadora dele. E então a menina já falou: Philip? Você não, Philip. E nesse momento não era só o Philip, mas o outro também. E ele se perguntava o que raios estava acontecendo. Mas então ele começou a revelar o plano, dizendo que ele não queria assustar a jovem senhorita. E eles perceberam, já que eles receberam uma certa ordem, e eles digamos que não poderiam recusar ela. E então apareceram os mandantes do crime, a tribo dos assassinos, e o nome desse cara era Frank. E como esperado, ele disse que eles tinham cumprido a palavra e trouxeram a princesa. Mas a parada que estava errada ali é porque que o tal do Leônidas estava ali com eles. Ele disse que não queria nada com esse filho mais velho perdido. E ainda por cima, não se lembrava de ter pedido para trazer ele naquele lugar. Porém, o soldado era tão vacilão que disse que iria se livrar dele de graça, já que ele seguiu eles como se fosse um bobo e nem sabia que iria morrer. E então, ele começou a dizer: meu Deus, você nos vendeu. E o cavaleiro disse: com certeza, tudo o que precisamos fazer é fugir daqui. Estávamos ficando cansados desse lugar, já que sempre era atormentado por bárbaros. E tenho certeza que tem centenas de pessoas como nós que estão deixando Pérdion a todo momento. Mas o nosso prota já cortou o cara no meio. No meio.
E ô, meu parceiro, e o cara já começou a cuspir sangue, já que o pulmão dele tinha partido no meio, né? E o cara já caiu, né? 2 pedaços, um pro lado, um pro outro. E o cavaleiro falou, meu Deus, o que é isso? E o Frank já pensou, tem parada errada aí, meu nome. E o nosso prota disse pra nunca mais venderem ele. Mas eu acho que ele tinha que ter dito isso antes de cortar o cara no meio, né? Já que ele morreu antes de tudo isso. E enquanto isso ele olhava pro outro cara, perguntando se ele realmente iria fazer alguma coisa. Mas ele disse que ele era um idiota, que se ele se movesse, ele iria matar a irmãzinha dele na hora. Não deu, foi headshot. O nosso Leônidas tá brabo, já acertou na cabeça dele a espada, não deu nem tempo do cara piscar. E ele falou só, impossível! Morreu. E a irmãzinha já foi pro braço do nosso protagonista, enquanto ficava assustada com toda a situação. E o assassino tinha certeza que esse cara era o filho mais velho, mas ele nunca tinha demonstrado essa habilidade, e nunca pensaram que ele era tão bom em combate. Mas o Frank se garantia, julgando pela aparência que ele não estava enganado. Embora ele tivesse matado 2 idiotas, eles não deixavam de ser cavaleiros treinados, e ainda foram ataques usando mana. Enquanto a Priscila estava pedindo por arrego, ela não aguentava mais ficar naquele lugar, ela só queria comer um pouquinho na pertinho, tadinho. Ainda bem que não só sobrou a mão dela dessa vez. E o nosso prota já deu-lhe um no pescoço dela também, vai sobrar pra irmã também. Já deu na irmã, desmaiou, ela popou no chão, fala, descansa aí, mulher, que agora o negócio vai pegar feio. Porém, o cara já pediu obrigado por ter feito o trabalho por eles, já que ela não iria fugir assim. Mas nesse momento, ele disse que não tava nem aí, já que eles eram uns fracos. Porém, ele disse que estava escondendo suas habilidades até agora, e isso era maravilhoso, enquanto ele tirava a espada dele do cérebro do amiguinho ali. E ele já balançou ela dizendo que são 3. E os 2 ficaram emanando uma aura fraquinha, enquanto o Frank, meu parceiro, já começou a liberar toda a aura dele, dizendo que ele realmente iria acabar com todos eles. Mas o nosso protinha só precisava de um pouquinho para acabar com aquilo logo, perguntando quem tinha pedido para fazer tudo aquilo, mas ele disse que existia algum motivo para um homem morto saber o motivo da sua morte. Rapaz, ele realmente sabia que ele não iria falar tão facilmente assim, levantando a espada então, dizendo que eles deveriam abrir o bico, já que antes que fosse tarde demais, e como tá enrolando demais, vamos pra briga. Então os dois já começaram a avançar com tudo, e ele já tirou a espadinha dele, nada, ele tirou uma vela, tacou uma vela pro alto. Cara, por que tem um fogo de artifício aqui? Brau, no meio da testa do cara. Ele cortou aquela vela no meio junto com a cabeça do cara, enfiando a espada com tudo. Nesse momento, o outro falou que truque baixo, falou o assassino lixo. Então, ele já pegou e desviou da espada por trás e caraca, olha esse desvio. E já virou o olho e tirando a espada da mão dele. Nesse momento, o cara falou, caraca, mano, que isso, eu vou até morrer. Já cortou a cabeça dele depois desse golpe maravilhoso. Mas, esperando por trás, veio o Frank sorrateiro, já dando uma espada nas costas dele, mas o nosso prota tava ligado e ligeiro e já defendeu com outra espada. E o Frank falou, rapaz, como que você conseguiu bloquear isso em desvantagem? Foi um ataque furtivo perfeito, como isso é possível? E ele já disse, vamos ver o que é impossível agora, meu parceiro. Ele já começou a correr e já deu-lhe um corte no pescoço do cara. Meu mano, cortou até o cachimbo da paz. E então, nesse momento, ele já deu uma espadada nele, mesmo com o pescoço cortado. E estranhamente, ele começou a usar uma habilidade de mana para poder fechar o corte. E rapidamente, ele estava se mantendo vivo. O cara até mesmo se perguntou como que ele tinha se mantido vivo depois desse corte no pescoço, mas ele disse que tinha uma ideia de como ele aprendeu uma esgrima tão estranha nessa idade. Ele até ficou por ele ter aprendido uma esgrima tão estranha nessa idade, mas ele não iria passar daquele dia e logo iria de F. Mas estranhamente, diante de tudo isso, o nosso prota continuava sorrindo. E o cara já entrou em desespero, né? Porque quando o cara tá sorrindo pra você e parece ser mais fraco, você com certeza arrega. E então, nesse momento, o nosso prota já se virou. E em vez de dar uma espadada na cara dele, já lançou-lhe uma bicuda na cara do cão. E o cara já começou a voar longe. Mas não era uma bicuda normal. Enquanto ele tentou falar com o nosso prota, logo ele já começou a vomitar sangue, já que aquele golpe estava repleto de mana. Logo, ele perguntou o que tinha acabado de acontecer com ele, já que o poder do ataque mudou completamente. E agora realmente ele sabia o culpado da morte da irmãzinha dele, dizendo que ele deveria se preparar, já que o terceiro núcleo dele iria ser liberado. E ele perguntou como isso é possível. Ele aprimorou tanto a mana assim em tanta pouca idade. E ele era rápido demais, em questão de segundos já tava na cara do mano Frank. O nosso mano Frank tava desviando, enquanto ele atacava, e desviando, e atacava baixo, cima, baixo, nossa! E ele já veio com um ataque de espada pela direita, cortando tudo. Só que agora ele tava usando 2 espadas, enquanto o Frank
achava impossível, mas as mãos deles estavam formigando só por causa de bloquear aqueles ataques, e a espada do Frank já estava quase quebrando. E então o nosso prota estava focando todos os ataques naquele ponto excessivo da espada, que começou a se quebrar, e agora ele usava toda a força dele, e com esse ataque ele tentou se defender, mas ele conseguiu ver só o pescocinho dele sendo cortado, já que o nosso prota quebrou a espada. Não foi o pescoço não, gente, foi só no meio da barriga e nossa, já era, vala! Mas ele já enfiou a espada no núcleo de mana do cara e já começou a apertar o pescoço dele, fechando a língua pra ele não gritar. Não, grita não, meu parceiro, grita não. Perguntando quem tinha feito aquilo com ele. Mas o cara disse que não iria morrer tão facilmente assim e já tirou uma adaguinha pra tentar atirar na irmãzinha do nosso prota, dizendo que pelo menos terminaria o trabalho. Porém, quando ele foi lançar, BUM! Ele tinha fios de mana, uma habilidade que ninguém sabia que existia, só o nosso prota que veio do futuro. Então, ele perguntou o que achava deles fazerem o trato, já que se respondessem as perguntas do Leônidas, ele iria tirar a espada dele com muita facilidade e ele iria morrer. Mas, como aquelas coisas eram criadas por mana, ele sabia controlar muito bem a mana, e principalmente, ele conseguiria explodir o núcleo dele, fazendo com que ele sofresse muito por dentro e por fora. Porém, ele não acreditou, achando que aquilo era impossível, mas o nosso prota começou a rachar um pouco o núcleo de mana dele, e ele começou a sentir uma dor gigantesca. A barriga dele faltava estourar de tanta dor, e ele disse que em um movimento em falso, ele iria causar uma explosão suficiente para poder matar os dois, mas na verdade o nosso prota disse que só iria matar ele, já que ele não era tão fraco assim. Frank, passando a informação, poderia sofrer um pouco menos, já que ele só observando o nosso prota só chegava à morte. Enquanto isso, o nosso prota ficava liberando o poder para quebrar pouquinho a pouquinho, ele gritando igual um... Então depois disso, o nosso prota, após ele sangrar pra caramba, perguntou se ele iria falar ou não, já que ele iria explodir. E nesse momento, ele realmente abriu a boca, dizendo que foi um tal de Desmond, já que na vida passada, um trabalho tão sujo como esse era feito apenas pelas famílias aliadas à Casa Duquesa, mas o Duque Delphine ousou orquestrar algo tão ridículo assim. Era algo que ele nem sabia quem era, mesmo na sua vida passada procurando tanto tempo, e agora esse cara tinha entregado de bandeja. De bandeja não, né? De núcleo. Ele disse que era por isso que ele queria matar ela, para causar uma guerra, e atravessou a espada no núcleo, meu parceiro. Ele perguntou o que ele estava fazendo, já que eles tinham um acordo, porém o nosso prota disse: você mentiu para várias pessoas, se acha no direito de alguém ser verdadeiro com você, você está errado. Mas o cara mordeu os dentes, dizendo que nada mudaria se matasse ele, já que ele tinha terminado seu trabalho, achando mesmo que iriam acreditar no que ele tinha falado. Ele tinha um plano B, mas o nosso prota sabia de tudo isso, enquanto ele dizia que perde ia acabar com a guerra, mas ele já deu-lhe um tapa na cara do mano, dizendo: cala a boca aí, meu parceiro, te contar uma coisa, eu vim do futuro, e tudo vai ser diferente dessa vez. E o cara já começou a gritar enquanto o núcleo dele explodia por dentro, meu parceiro. E pra recapitular o lance, pra quem não entendeu o que aconteceu, foi isso aí que aconteceu com o cara, tá? E aí, então, só sobrou as tripinhas dele. Mas, de repente, naquela cena feia pra caramba, o nosso prota finalmente tinha vingado a irmãzinha dele, jogando então a espada no chão, de cansaço pra caramba. E é claro que ele não estava adapto ainda pra suportar 3 núcleos, e já começou a cuspir sangue pra caramba. O cara era forte, mas tinha um corpo fraco, entendendo que as suas dificuldades ainda existiam, mas agora ele não podia acabar ali, já que ele precisava resolver uma situação em relação à guerra com Perdion, já que na sua vida passada eles acharam outros corpos além da Helena, e de acordo com o que eles tinham falado antes, aquele ali era o filho de Dergard, e o outro era o filho de um outro conde aí, e foi o suficiente para realmente a escolta causar uma guerra gigantesca, e no momento que isso fosse revelado, a guerra iria estourar, mas com certeza ele tinha uma vela para acabar com as evidências, tacando fogo em tudo, deixando que isso não acontecesse de jeito nenhum, levando a sua irmãzinha embora. Mas tinha um espião, e ele estava observando tudo, e com certeza ele iria contar para a família que estava tentando matar ele. Mas o mais engraçado foi que aquele espião chegou lá e começou a dizer: ó, esse cara fez isso, que o Leônidas matou geral. Mas nesse exato momento eles não acreditaram de jeito nenhum, dizendo que aquilo era uma blasfêmia, avisando que ele não tinha contado a verdade. Mas ele disse que foi o que realmente aconteceu. O cara sozinho triturou 2 cavaleiros e 3 espiões, e ainda por cima onde era de alto nível. Como esse tal de Leônidas Clisson tinha feito tudo isso, já que ele era um inútil do norte e do nada desempenhou um papel tão poderoso, dizendo que isso era uma desculpa. Então não acreditou nele, mas o espião começou a dizer: era completamente diferente das informações que você passou pra gente. Mas eles já tinham cuidado com as coisas com os outros reinos, dizendo que começariam a guerra territorial
e não seria um problema, mas mal sabia eles que o nosso prota tinha queimado tudo, né? Então depois disso, eles já mandaram ele ficar quieto, dizendo que eles não conseguiram informações sobre um garoto e perguntaram se tinham entendido o atraso que tinha acontecido. Mas os caras começaram a brigar dizendo que aquele cara lá no meio deveria matar ele, eliminar ele de todas as formas possíveis. Mas nesse exato momento, alguém cortou todos eles dizendo: que barulhento. O cara já começou a dizer: que tipo de chance você deseja? Acha mesmo que pode brincar comigo? Porém o cara já começou a tremer na base dizendo que de alguma forma ele iria tentar acabar com a vida do Grislã perdido. E ele perguntou como. E o cara já disse que naturalmente por um duelo, usando então um dos primos dele, que era considerado muito forte, para poder acabar com ele de uma forma sem querer, usando o tal de Kenny Lodge. E ele era famoso por sua esgrima baseada na força. O cara literalmente segurava a espada e batia com a alça na cabeça dos outros até matar. E então, além disso, Kenny era primo de Grislã, então não seria nada difícil eles se encontrarem para causar isso. E o pessoal já ficou quietinho: é uma boa ideia. O rei, porém, disse que não teria outra chance. Se ele não morresse nessa, ele iria morrer. E na sala de treino do castelo perdido, chegando e falando: mestre, já está na hora do almoço. Já veio uma teia do Homem-Aranha de mana e já grudou na espada e começou a puxar ela pro lado do nosso protagonista. E ele já ficou doido, vendo que aquilo era impossível, enquanto ele girava de um lado pro outro, de um lado pro outro. E ele então perguntou pro velho o que ele queria, mas ele já se apresentou pedindo desculpa e dizendo que ele estava concentrado demais no treinamento dele. Mas o velho já perguntou: como é que você fez aquilo, meu parceiro? E então ele disse: ó, isso aqui, ó, é o ioiô. Ele vai pra baixo, pra cima. É só você usar o fio de mana e usar o mana como se fosse um fio, entendeu? Aí você, ó, entendeu? O cara não entendeu nada, mas tá bom. Ele entendeu sozinho. E o velho já começou a dizer que na vida dele ele nunca tinha visto nada disso. Se ele não viu, ele não vai ver mais não. E ainda por cima começou a pensar que esse garoto nem usava mana há um mês atrás. E como que ele poderia fazer isso? Realmente, o cara era filho de um lorde. Dizendo que só tinha uma coisa pra dizer: muito obrigado por proteger a dama. Porém, o nosso prota perguntou por que estava agradecendo, já que tudo isso era algo que ele deveria fazer desde o início. E quando eles foram comer, alguns dias se passaram e com certeza o festival tinha sido pausado por causa que tentaram matar a princesa, né? Mas a princesa estava toda emburrada porque não estava tendo festival e todo mundo estava mentindo quando ela dizia que o nosso prota era o salvador dela. Ninguém acreditava, já que o nosso prota era o fortinho, né? Mas agora ele era um vagabundo. Mas o nosso prota disse que estava tudo bem, já que não deveriam acreditar. Mas o estranho é que a empregada sabia que realmente esse Jamal era mau e o Felipe tinha alguma coisa. Ela queria pegar eles na porrada, mas pode ficar tranquilo que eles já morreram muito bem. O nosso prota ainda disse que o mais importante foi que a irmãzinha Helena dele sobreviveu e ele conseguiu impedir uma guerra, mas tinha certeza que esses caras não iriam desistir. Ele não poderia pará-los sozinho para sempre, precisando então criar uma força militar. Mas a pergunta é como? Então, a senhorita já chegou: milord, chegou no seu almoço. E ele: ó, meu almoço. Só que o almoço do cara era um pedacinho de pão com manteiga, mano. E ele perguntou: ó, que estranho. Geralmente nós recebemos a sobremesa depois, porque ela veio primeira. Mas ela já disse: senhor, lamento informar, mas não tem comida não. Mas, de repente, ela disse que era por causa de tudo que estava acontecendo e da situação também. E então já começou a vir uma gritaria do lado de fora. E um gordão estava dizendo que eles deviam compensar os danos que causaram pelo cancelamento do festival. E um monte de gente já estava querendo linchar eles tudo e gritando no portão. Se não fosse aquele portão, eu acho que o nosso protinha já estava morto pelo povo mesmo. E ele, enquanto ele se perguntava o que raio estava acontecendo, e ela já começou a dizer que o maior motivo é porque o lucro do ano inteiro vinha daquela festa. E logo, naquele condado cheio de mercadores que viviam dos lucros, com certeza iria dar ruim. Eu fico imaginando o que aconteceu no passado. E já que o festival tinha sido cancelado depois de um único dia, fazia sentido eles estarem irritados. E o nosso prota percebeu que a situação do condado era horrível. E com certeza se ele falasse alguma coisa, eles só ficariam mais irritados. Decidindo então dar uma olhadinha lá de fora e perguntando aonde estavam os soldados para poder defender disso, para acalmar a multidão. Mas nesse exato momento, o Lord Fergus disse que eles não tinham nenhum. Ele disse que a maioria foi enviada para o posto da floresta para matar os monstros e a reconstrução também. E alguns morreram no combate. E basicamente, Perdeu estava realmente perdida, e sem dinheiro e sem soldados. Realmente o nosso prota percebeu que aquilo era uma bagunça e já chamou a empregada no meio ali. Acho que ia vender ela, né? Mas tá bom. Ô Belinda, ó, vou ter que vender você porque o negócio tá feio aqui, entendeu? A situação tá complicada. A gente tem dinheiro aí. Aí ela já falou, ó, não tem nada não. Então por que não?
Então, ela já disse, ó, você esqueceu que você gastou todo o dinheiro da mesada. O seu pai basicamente parou de patrocinar nós, então basicamente não tem dinheiro nenhum. Nós estamos falidos. Eu tô falido? Não, então me empresta um dinheiro aí. Aí ela falou, não tem não. Tá empregada sem receber, como é que ela vai ter dinheiro? O nosso próprio já ficou vendo a vista, falando, caraca, isso lugar é uma merda. Mas sem uma mísera quantia de dinheiro, ele não conseguiria soldados e nem conseguiria fazer nada. Quando de repente, já veio mais um problema e um soldado chegou gritando para o jovem mestre, dizendo que tinha um problemaço, já que o soldado dele estava sendo espancado completamente, e era o Estevão. O Estevão estava apanhando muito, e enquanto isso, ele estava tomando soco de esquerda, de direita, sangrando pra caramba, tomou uma no peito, foi tão forte que amassou a armadura do velho, e ele já cuspiu tudo que tinha. Quando nesse momento o nosso prota chegou e viu o Grislan quase engolindo o choro, mas ele já chamou pelo jovem mestre, o nosso protinha já ficou bravo, só que quem tava ali, meu parceiro, era ele mesmo, o cabeça de lâmpada. Ele tava doidinho pra bater no nosso prota. Rapaz, os caras tentam fazer os caras bonitos, mas não dá de jeito nenhum. Esse desenhista tava passando mal no dia. Mas então o nosso prota disse que esse era o protagonista da história, já que realmente ele era fortão, tinha dinheiro, tinha tudo. E ainda por cima tinha um carrasco, filho da mãe ali com ele, que basicamente tava investindo pra ele matar o nosso protinha. E então, o herdeiro do condado de Lodge era esse cara, a qual eles tinham uma aliança e ele se chamava Kane Lodge. Kane, eu chamava de Cano. E o Cano, com certeza, era inimigo do nosso prota. E ele queria bater nele de qualquer jeito. E o nosso protinha tinha acabado de meter a porrada no soldado dele na intenção de conseguir uma guerra com ele, né? Ou uma só lutinha simples que ele iria morrer. E o nosso prota já perguntou pro Ricardão o que estava acontecendo. E o Ricardão disse que aquele cara do nada chegou. Ele só simplesmente estava recebendo um chamado de perturbação que estava ocorrendo na taverna. E quando ele foi resolver, basicamente o cara sentou a porrada nele. Do nada. Gratuito, o velhinho apanhou. Porém, o Cano já começou a falar que ele deveria falar a verdade e não essas baboseiras. Porém, estranhamente, ele já começou a peitar o soldado, dizendo que ele na verdade deveria dizer a verdade, já que ele tava falando que o nosso Leônidas tinha derrotado orcs sem nem mesmo ter um treinamento normal. É verdade, com a cara toda amassada de tanto que apanhou. Mas mesmo assim, o nosso prota já começou a peitar ele. Ele disse que aquilo era mentira, mas o nosso prota não tava nem aí. Ele pensou que naquela época era assim que ele vivia. Ele sempre tratava ele como um subordinado, e toda vez que ele visitava a Perdium, ele sempre fazia uma zona, e mesmo depois de causar inúmeros problemas, ninguém falava nada, pois o nosso protagonista era basicamente o seu subordinado, e também todo mundo menosprezava, era basicamente lixo atrás de lixo, diferente dele, que sempre teve complexo de inferioridade. Esse cara teve a confiança no máximo, comportamento ousado, era elevado em tudo, e ainda por cima, tinha todas as qualidades de um herdeiro, e é por isso que ele sempre foi o mais criticado. Mas, depois dessa, o cara já começou a pensar, normalmente, esse garoto já teria avançado dele depois de tantas provocações. Há um tempo atrás, no condado de Lodge, ele estava conversando com um certo espião e estava dizendo que deveria matar Grislan, já que se ele conseguisse fazer isso, o estimado iria ajudar a família Lodge muito a enriquecer. Ele disse que não era difícil lidar com um pirralho daquele, mas, de repente, ele começou a dizer que Grislan também era um herdeiro e como ele poderia matá-lo. Mas o espião já disse, a gente pode fazer um negócio aí, cara. Simulamos uma coisa, fazemos um duelo, sabe? E você mata ele assim, sem querer. E resolvido, meu parceiro. Mas depois disso ele disse que nunca pensou que teria que matar o seu próprio primo. Mas, vamos lá agora. Rapaz, é fácil matar alguém, né? Então depois dessa, ele já chegou lá com aquele cara pensando que realmente eles queriam eliminar ele só porque o Grislan tinha mudado um pouquinho. E sendo assim, ele queria a guerra de qualquer jeito. Ele se levantou e continuou insultando ele, dizendo que era bom ele trazer algumas mulheres e bebidas pra ele agora, já que não, ele iria aproveitar para bater nele. E ele queria também toda a comida do festival, meu parceiro, dizendo que ele não estava errado em chamar ele de amigo. Mas o nosso prota começou a falar, você tá falando comigo, meu parceiro? Você tá maluco? Pô, esse cara, se tu sempre pediu cerveja de mulher e tava pronto pra você, agora você tá pensando que eu sou o quê, meu parceiro? Já que, basicamente, eles não tinham condição financeira porque o nosso prota gastava todo o dinheiro com bebidas e mulheres com esse cara. Então, ele ficou pobre e agora ele percebeu que a riqueza dele estava ali o tempo todo, a sua fonte de dinheiro, e era ele. Então, de repente, o Cano já começou a gritar com o nosso mano Leônidas, dizendo que o porquê que ele não estava se movendo e trazendo as mulheres logo e a bebida. Porém, ele disse que assim, é claro que ele iria trazer agora, mas depois que ele pagasse a dívida dele com ele.
E o Kenny já ficou como? Pagar o quê, meu parceiro? Eu te devo nada não. Ele disse, você me deve mais de 1000 ouros e você tem que me pagar, meu parceiro. Sabe por quê? Porque eu sempre fiz tudo que você pediu usando meu dinheiro e agora você vai me pagar. Ele falou, não vou te pagar não, meu parceiro. Você tá maluco? Ele disse, não, você fez tudo isso por amizade, o nosso plot já lançou uma amizade, o caramba. E ele falou, você vai me pagar, senão você não sai vivo daqui. Até mesmo o soldado atrás dele começou a arregar, perguntando o que o mestre tava fazendo. É que aquilo era loucura. O cara deu uma pisada, o chão já começou a tremer, mas o nosso plot não tremeu não, meu parceiro. E aquela cabeça de anão gigante já começou a falar, parece que você realmente acredita que ficou forte, graças a alguns rumores falsos. Mas eu vou te colocar no verdadeiro lugar. Já levantando a mão para dar um socaço nele, mas o nosso prota foi mais rápido ainda e desviou pela direita. E o cara já tentou dar um murro pela esquerda, mas não conseguiu. O nosso prota desviou e já deu um jab. Nossa! Acertou diretamente na costela. Ele já começou a pensar, hã? Hein? O ouro, hã? E então, depois disso, ele já tomou outro. E depois dessa, ele já segurou o soco do nosso prota, mas mesmo assim caiu no chão cuspindo sangue. E ele então de repente mandou ele se levantar dizendo que aquilo tudo era um fingimento. Mas ele já começou a dizer, como ousa me envergonhar, dizendo que ele não deveria bater no Kenny. Porém nesse momento, ele viu que aquilo tudo era uma ceninha. E então, agora, ele perguntou se tinha gostado da atuação dele e que era o momento perfeito para ele jogar a luvinha e começarem a batalha. Então ele começou a tirar a luvinha dele, dizendo que aquilo foi uma vergonha e ele incondicionalmente não gostou do ato vergonhoso dele, agindo como um plebeu, e quando ele ia tacar a luvinha na cara do nosso prota já revidou tacando a luvinha na cara dele, desafiando o Kenny para um duelo. Fala, galera! Cara, finalmente voltamos com essa série e olha, o cara ficou irritado depois de tacar a luvinha na cara dele. Ele já deu uma limpadinha, né? Porque ele é menina moça. E então ele já começou a apontar a espada pro nosso prota. E o nosso prota olhando pra ele indignadamente. Chamando então o Ricardão e falando que ele deveria fazer uma coisa. Simplesmente convocar todo o castelo e todo o reino, já que o festival iria voltar. E então eles deveriam fazer a sua aposta na luta pra ver quem iria ganhar. O nosso protagonista ou ele. Lembrando que ele receberia uma parte da comissão de todo o lucro e todos foram completamente cheios de dinheiro para poder beber, comer e ainda por cima apostar que o nosso protagonista iria perder aquela batalha, já que todo mundo estava animado para ver o que iria acontecer, já que o nosso protinha estava com uma espadinha contra aquele anão gigante. Eles estavam realmente apostando completamente nele. Eu acho que nenhuma pessoa tinha apostado por sanidade no nosso protagonista e aquele cara tava felizão, já que ele iria ganhar uma grande comissão de tudo aquilo. O dinheiro tava voando pro cara. Então, os caras já estavam até gritando que pra gringo é mais caro. E o nosso prota e o Grislan estavam prontos para lutar. E ele se perguntou como ele ousava transformar algo tão sagrado num bordel de apostas, deixando bem claro que ele iria começar a bater nele com a espada dele e não iria parar de atacar até ele se render. E o nosso prota então pensou que essa poderia até ser uma justificativa para matar ele, mas ele então disse, e era isso que ele estava atrás agora, provavelmente a morte do nosso protinho. Então, parecia que eles reuniram pessoas o suficiente, então eles poderiam começar. Mas o cara gritou espere, já que ele não imaginava que estivesse rolando um esquema de aposta justo ali, principalmente porque ninguém tinha apostado no jovem mestre Grislan. Então, talvez isso estivesse errado. E de repente, para ser justo, o resultado não deveria ser óbvio, já que aquele pirralho não tinha chance nenhuma contra o jovem mestre Kenny. E alguém traria algum idiota para apostar nos Grislan e perder o dinheiro. E então eles poderiam começar. Porém, até mesmo o apostador estava ignorando ele, dizendo que ele perderia. Então, de repente, uma pessoa começou a perguntar do que eles achavam de mudar a aposta, já que eles poderiam mudar a aposta para ver quanto tempo a luta duraria. E nesse momento, um apostou que o jovem mestre Grislan iria fazer a luta durar pouco tempo. A outra queria apostar que o irmão dela iria ganhar. E ela dobrou e, se eu não me engano, triplicou a quantia que o cara tinha ofertado. Eles até se perguntaram se a senhorita Helena realmente tinha apostado tudo isso. E a empregada já começou a dizer que, ó, não é bom apostar no tigrinho, vai dar ruim, hein? Mas, mesmo assim, ela disse que estava tudo bem, já que a aposta era garantida completamente. O outro mano já saiu com os rabos entre as pernas, já que agora tinha um apostador. E então, aquele cara começou a realmente achar que ele estava esperando tempo demais, e então os dois deveriam se preparar para começar a lutar logo. Porém, o nosso prota começou a dizer que ele era o mais velho, então ele estava honrado em começar com o primeiro movimento. Ele já sacou a espada dele e apontou, dizendo que ele deveria vir e dar o primeiro movimento. Mas
mas ele começou a dizer que aquilo era tarde demais para agir como uma pessoa mais velha. Eles começaram e então aquele cara, meu parceiro, já saltou com tudo em cima do nosso protagonista e já veio com uma espadada que, se fosse uma pessoa normal, tinha sido cortado no meio junto com a espada, mas o nosso brother conseguiu segurar com tudo e ainda por cima ele sentiu uma pressão, mas ele disse que realmente o nosso protagonista iria se arrepender muito, já tirando a espada dele, e incrivelmente o cara segurou a espada na ponta afiada e começou a bater no nosso prota com a parte de trás. O cara fez isso mesmo, mano. Nesse momento o nosso protagonista pensou, tá tudo bem, né? Ele só bateu no chão. Meu parceiro, ele deu-lhe uma bicuda que voou pedra. Nunca uma pessoa normal conseguiria fazer isso. Nem eu. É mais fácil quebrar o dedo. E então, como esperado, o jovem mestre estava realmente conseguindo desviar, aguentar fugir. O pessoal achava que ele nem aguentaria um golpe dele, mas ele começou a achar que aquele cara realmente era um vacilão, enquanto a babá estava toda tremida, pensando que realmente eles iam perder o dinheiro e ainda iam perder o jovem mestre. E aquele cara estava pensando que era tarde demais, já que não importava o que acontecesse agora. No momento que eles decidiram duelar entre si, Grislan já tinha caído na armadilha, e então o adversário do Grislan era muito poderoso e ele iria focar apenas em atacar, dando brecha para um contra-ataque, e assim ele ficaria sem energia logo. E no fim, com seu inimigo exausto, depois de desviar consecutivamente, uma abertura surgiria, e então ele morreria. O Kenny sempre ganhou seus duelos dessa forma, mas o nosso prota conseguia desviar de tudo, e então ele até começou a dizer que ele era melhor do que ele pensava, pensando que ele tinha evoluído bastante, mas o cara já deu uma girada na espada, segurou ela com as duas mãos e deu uma porrada no nosso protagonista, que fez que ele achou estranho, já que ele usou a espada como se fosse um gancho e lançou o nosso prota para os ares, meu parceiro. O pessoal foi à loucura. Então, enquanto seus soldados estavam desacreditados que aquilo era possível, já que dessa altura ele realmente iria cair e morrer, mas infelizmente, para infelicidade deles, o nosso prota começou a usar uma habilidade de linha que fez com que ele saltasse como se fosse uma pena, pensando que realmente esse cara tinha passado do limite, e ele já partiu rapidamente com a espada em direção a ele e conseguiu cortá-lo. Nesse momento os caras já começaram a ficar em choque, como ele poderia ter tanta estabilidade para poder controlar suas pernas desse jeito. E então o nosso Mano Leônidas já começou a dizer que a esgrima dele era muito ignorante, ele deveria pensar que é algo mais forte só porque seu inimigo fica com medo dos seus ataques, mas na verdade ele deveria deixar ele abrir os olhos dele para mostrar uma verdade. E então nesse momento ele já começou a ficar bem irritado, perguntando como ele conseguiria fazer isso, mas o nosso prota iria mostrar, e em questão de instantes ele já deu-lhe uma bicuda na mão do cara, já saltou por cima, dando 3 piruetas e 3 cortes ao mesmo tempo. Ele ficou irritado e já atacou para cima do nosso protagonista, mas o nosso prota já pisou em cima da espada dele e já partiu com uma espada, dizendo que poderia cortar ele, até mesmo a cabeça dele para fora se ele quisesse, e o pescoço dele começou a sangrar e os outros cortes que ele tinha feito também começaram a se abrir. Nesse momento, o pessoal do vilarejo já foi à loucura, pensando que realmente o mestre Grislan tinha evoluído muito. Nesse momento os caras nem estavam se preocupando com o dinheiro que eles tinham, basicamente perdido se a batalha tivesse acabado ali. Mas a irmãzinha já começou a se gabar dizendo que o irmãozinho dela é forte, enquanto o capitão não conseguia nem olhar nada, tadinho. Mas incrivelmente, aquilo poderia ter sido um golpe de sorte, pensou o pessoal, mas aqueles golpes poderiam ter atravessado ele. Aquele gigante até começou a perceber que isso poderia acontecer, como ele tinha evoluído tanto, se perguntou ele, mas o nosso prota continuava olhando ele com o rabo entre as pernas, dizendo que ele agora não iria nem usar a mesma espada, jogando ela pro lado, dizendo que haveria uma lacuna gigantesca de habilidades e ele não poderia lutar assim para o entretenimento do público, dizendo que agora iria lutar usando apenas os seus punhos. O quê? Nesse momento foi a mesma coisa que ele disse, e então ele começou a dizer que iria achar um jeito de educar ele na porrada, meu parceiro. Nesse momento ele disse que nada melhor do que aprender apanhando no soco, não acha? E então ele já começou a tirar os punhos para fora para poder pegar ele na porrada. O que mais doido é que ele perguntou como que ele poderia educar ele, já que ele não era páreo contra ele, nem na esgrima, nem mesmo nos punhos, e ele deveria aceitar o duelo com ele usando apenas os punhos. Mas nesse momento ele disse que ele poderia apostar até 2.000 ouros, o dobro da aposta inicial, que ele iria vencer do mesmo jeito. O pessoal começou a desacreditar que isso poderia ser verdade. O outro apostador até ficou desacreditado que isso poderia ser algo impossível, e o velhão já começou a gritar: rapaziada, venha aproveitar e venham fazer suas apostas adicionais. Agora o evento é uma luta sem espada
espadas do duelista são Lord Grislan contra o jovem mestre Kane. E então o pessoal já começou a apostar no Kane e alguns começaram a apostar no nosso protagonista achando que realmente ele tinha habilidade. Mas dessa vez as apostas estavam em cima do Lord Grislan. E o bagulho tava ficando bem louco e ele já começou a se levantar segurando a espada dele com muita força, dizendo que ele poderia até mesmo usar as suas mãos, mas ele iria usar a espada mesmo assim, até mesmo tirou a roupa e já foi pra cima do nosso prota. Enquanto a babá já começou a chamar ele de babaca, já que ele deveria usar a espada também, ele disse que não, e o cara já começou a gritar que ele deveria morrer, e já veio com a espadada em direção ao nosso prota pra furar, pra matar mesmo, mas o nosso prota já deu uma desviada pela direita e já deu-lhe um jab, e rapidamente ele se movimentou para as costas dele e deu um soco no abdômen dele, e já preparou outro de esquerda para acertar no queixo. Meu Deus, olha só que socaço. Nesse momento eu pensei que ele ia voar da arena, mas a boca dele subiu pro alto e ele já caiu no chão ajoelhado, perguntando o que força era aquela. Como um miserável como ele saberia esses movimentos tão intensos? Mas nesse momento eles começaram, a plateia começou a ir à loucura, gritar: que socaço, que socaço, meu Deus. E o jovem Lord Grislan poderia realmente vencer aquele duelo. Então ele começou a dizer que ele deveria na verdade levantar, já que ele nem tinha começado a lição do dia. E o cara já começou a morder os dentes de tanta raiva, até mesmo saiu sangue naquela hora, e já partiu com tudo pra cima da espada. E o nosso prota só desviando de esquerda, de direita, de esquerda, de direita. Então nesse momento ele já segurou a mão dele, dizendo que ele poderia fazer isso até de olhos fechados. Meu irmão! Ele já girou o braço dele e já lhe deu uma joelhada no meio da costela. O cara até ficou com a cara desfigurada depois daquela joelhada, pensando que realmente ele precisava garantir a família Lodge e manter-a segura. Mas não ia dar boa não, porque ele estava sendo completamente espancado de todas as formas. Não teria como ele vencer de jeito nenhum, já que o Lorde tinha começado até mesmo a pegar na cabeça dele. Ele nem conseguia se mover direito mais, e o nosso prota começou até a dizer que tinha dó do pai dele, já que o Conde Lodge ajudou o Perdion até estar na beira da morte, e apenas por ser amigo do pai dele. O seu filho tinha uma mentalidade completamente diferente da dele, pensando que ele realmente não valia. Mas alguns anos atrás, quando ele conversava com seu pai, ele não acreditava que ele teria que ajudar, que ele continuaria ajudando aquele reinozinho perdido, mas perguntava por que ele continuava insistindo. Mas ele disse que não fazia nem uma semana desde o retorno dele, mas já ia voltar para ajudar Perdion de novo. E ele começou a se lembrar do que tinha acontecido no passado, onde o pai dele, mesmo tendo ajudado muito, e realmente aquele lugar chamado Perdion, por causa que o rei estava doente, ele simplesmente continuou indo ajudar, enquanto toda a família e até mesmo seu filho tentavam dizer para que ele não fizesse isso e perguntavam o motivo dele fazer isso. E ele, olhando para trás, começou a dizer que o real motivo para isso é porque eles eram amigos. Mas nesse momento, o nosso prota começou a se preparar para dar um soco na cara dele. Ele já fechou os olhos, pensando que iria apanhar, mas então ele estendeu a mão para ele. E nesse momento, ele então percebeu que ele admitia a sua derrota. O outro cara que tinha apostado completamente nele e ainda por cima estava com a sua vida em risco, começou a ficar desesperado, já que agora o Lord Leônidas tinha vencido a batalha, que era algo basicamente impossível. Algumas pessoas começaram até a chorar porque tinham perdido dinheiro, e a irmãzinha dele ficou feliz por ter apostado no tigrinho, mas não faz isso não, rapaziada, compensa não, hein. Então de repente o cara já começou a gritar com ele, perguntando por que ele fez isso e o porquê dele ter admitido a derrota, já que ele tinha confiado nele. Porém ele disse que ele deveria ir embora, já que ele não queria mais lutar com o Leônidas, e até ficou irritado chamando ele de pirralho. Mas então o nosso protagonista, percebendo que ele estava ali, já aproveitou para fazer uma birrinha, dizendo que agora ele precisava cumprir o dever dele naquela cidade. Ele não entendeu nada, então ele começou a gritar pro pessoal dizendo que aquele homem tinha se voluntariado a pagar por todas as comidas e bebidas que eles pediram naquele dia. Ele ficou completamente desesperado, e então todo mundo começou a agradecer, mas ele começou a dizer que não tinha concordado com aquilo e que se negava. Mas o nosso prota colocou a mãozinha no ombro dele, dizendo que esse era o valor por ter perdido o duelo, e ele deveria ter tudo isso no bolso dele, já que isso era pouco, já que poderia ser descontado da aposta que ele tinha feito também, e lembrando-se de adicionar os 2.000 ouros na aposta que antes estavam em apenas 1.000 ouros, e começou a amassar ele com uma intenção assassina de matá-lo naquele mesmo momento se ele não concordasse. Então ele só se ajoelhou e disse que estava entendido, enquanto o nosso prota saía. E no dia seguinte, no quarto de Grislan, realmente o cara estava com um baú completamente cheio de moedas de ouro,
ouro. Num dia ele estava comendo pão seco e no outro ele já tinha ouro suficiente para contratar um pequeno grupo de mercenários com aquele dinheiro todo, mas demorava bastante para trazer retorno com aquilo, então ele precisava tomar cuidado para realizar o que ele queria e precisava das coisas o mais rápido possível. Quando duas meninas se aproximaram do nosso prota, vendo aquele dinheiro todo, e ele perguntou o que era. Então ela já começou a dizer o que o irmão dele pretendia gastar aquele dinheiro todo. Porém, ele perguntou se ela queria um pouco, mas ela disse que não, ela só queria realmente saber. E então a empregada disse que era óbvio que queriam dizer onde ele deveria usar também, já que logo menos era o aniversário da senhorita Amélia, e ele tinha feito tudo aquilo pois queria dar um grande presente para ela, perguntando se realmente era isso, como era algo previsível do jovem mestre. Então a irmãzinha perguntou se ele tinha feito tudo isso por causa da noiva dele, e ele então começou a se perguntar se ele tinha uma noiva. O cara esqueceu completamente. Mano, esse cara é perfeito pra ser protagonista. Então os meninos começaram a lembrar que sabiam que ele estava com vergonha, pois tinham lido os pensamentos dele, mas estavam falando da Amélia, da família Highfold. Mas então ele começou a se lembrar que aquela mulher era uma miserável, maldita, e ainda por cima era nobre, entre os nobres conhecidas por suas puras ações de gentileza com todos, sem usar o seu status. Ela conquistou o suporte do povo de seu território, porém ela era uma maçã podre. Aquela mulher era miserável que iniciou uma rebelião e ficou conhecida como a Bruxa do Norte, e ainda por cima ela se juntou ao Duque Delphine com o intuito de destruir os Pérdion, Amélia, a traidora, e com certeza ele ficou feliz, já que agora ele poderia se vingar e até tinha se lembrado disso. Mas então, o nosso prota começou a perguntar a Belinda quando o pai deles iriam voltar, e ela disse que não sabia, talvez dentro de uma semana, e então ele tinha uma semana para resolver isso e seria o suficiente, dizendo que iria para o condado de Highfold. Mas ela começou a dizer calma, já que ainda nem era aniversário da senhorita e por que ele tava com tanta pressa. Ele então disse que queria pegar dinheiro dela. Eu falei, o que? Mano, o cara vai extorquir ela, sinistro. Sinistro, hein? Então, de repente vemos que essa mulher era simplesmente considerada uma das mais elegantes, e ela até mesmo tirou o sapato dela para uma pessoa, dizendo que deveria usar aquilo. Era uma criancinha pobre, até mesmo com o olho roxo, destruído. Eu não chuto nada que depois ela deve mandar matar a criança e pegar o sapato dela de volta. Ela começou a dizer que se alguém deveria andar descalço, a terra dela deveria ser ela, e o povo já começou a ficar feliz. E ainda por cima, mandou para que os soldados dessem comida e abrigo àquela menina. E nesse mesmo momento eles já começaram a trazer bastante comida para todas as pessoas, e todos começaram a agradecer enquanto ela saiu descalça daquela situação toda junto com seus soldados. E o condado de Hellfeld, no Jardim da Amélia, era realmente bem interessante. Então, dos seus lacaios, que parecia mais uma gárgula de tão orelhudo que ele é, disse bom trabalho à senhorita, e ele era o cavaleiro da escolta da Amélia, Bernaf. Ah, que nome feio! Mas nesse momento ele começou a lavar os pés dela, enquanto ela dizia que o pai dela sempre demandava obediência absoluta das pessoas em seu território, mas o povo sempre seguirá aqueles que dão comida e abrigo. Basicamente ela estava aplicando um golpe de estado. Ele então começou a dizer que realmente com isso ela tinha conquistado o coração das pessoas, e isso claramente iria provar ela como a futura sucessora do trono. Mas nesse momento ela começou a ficar inquieta e já deu um chute na cara dele, perguntando o que tinha acontecido no duelo contra o melhor espada do norte. Ele então pediu perdão, já que foi apenas para evitar a tensão desnecessária, já que se ele vencesse as pessoas prestariam atenção nele e não na senhorita. Ainda assim, não era hora de mostrar as suas garras, enquanto segurava o pé dela e beijava, dizendo que ele seria a lâmina dela para sempre. Ela então disse claro, enquanto segurava uma aranha na boca. Então, ela até mesmo disse que investiu tanto nele para que realmente ele se tornasse alguém forte e o proibia de ser realmente fraco. Então, perguntando como estavam as coisas com os mercantes. Se estivesse falando da guilda, realmente estava tudo bem e ela não deveria nem se preocupar, já que todos os materiais usados para a reconstrução da floresta das bestas, que tinha sido destruída pela metade pelos ataques do orcs em Pérdion, tudo foi comprado pela guilda deles. E então, em essência, eles estavam recuperando todos os fundos de suporte enviados para Pérdion durante esse tempo, e além disso recrutaram todos os soldados que saíram de Pérdion. Basicamente, todos eles são bem treinados, pois passaram por duras batalhas contra tribos bárbaras, fazendo-os serem soldados de alta qualidade.
Então ela já estava feliz demais. E então, como anteriormente, deveria manter a aparência uma simples guilda de mercantes. Eles não poderiam permitir que a verdadeira identidade dele fosse completamente exposta até eles estarem completamente preparados. Então o mordomo começou a chegar e pedir licença. Porém, ela perguntou o que estava acontecendo, já que a senhorita estava descansando agora e quem permitiu a entrada dele. O mordomo disse: recebi um relato vindo do portão de entrada. O jovem Lord Grislan Perdium veio visitar a senhorita. Nesse momento ela já ficou irritada, meu parceiro, perguntando por que aquele pirralho estava ali. Então o cara já começou a gaguejar, dizendo que, não sei, ele disse que tinha algo para discutir sobre a guilda de mercantes. E nesse momento a ficha tinha caído. Basicamente ele tinha descobrido tudo. Na sala de visita ele estava lá e ela com o gatinho dela. E então ele começou a dizer olá para a Amélia. E naquele mesmo momento o gato odiava ele. Enquanto o gato odeia o protagonista, simplesmente o gato é um lixo. E o personagem que tá com o gato também, pode ter certeza. Então ela começou a dizer que aquilo era bem desrespeitoso, vindo sem avisar. E se perguntando se ele não teve aula de etiquetas. Porém ele disse que logo menos era aniversário dela. Então veio dar um presente antes. Já entregou uma florzinha. O cara entregou a florzinha que ele encontrou no chão ali e ainda tirou um pouquinho de terra da mão dele, dizendo que pegou na guilda de mercante ali perto e a fragrância daquela flor é incrível e iria começar a comprar plantas apenas por eles agora, perguntando se não era os mercantes de Arquite 1. Mas nesse momento ela começou a encarar ele com a aranha na boca e não sabia o que ele estava tentando dizer. E agora que ela tinha recebido o presente, iria partir, dando um adeus a ele, mas nem pegou o presente, deixou lá mesmo, enquanto o gato tava igual um doido lá. Então ele chamou a Amélia Highfield, dizendo que ela deveria se sentar agora com uma aura incrível, meu parceiro. E então ela começou a se perguntar que pressão era aquela, já que do nada, um cara que era um bobão em frente a uma mulher que mal conseguia falar diretamente, estava agindo dessa forma. Então ele começou a ir direto ao ponto, dizendo que precisava de dinheiro agora, pedindo 10.000 ouros. E ela perguntou o quê? Vindo visitar do nada e pedir dinheiro para a noiva, deveria considerar aquilo como um testamento do Conde Perdium. E então ele disse que o pai dele não tinha nada a ver com isso, só deveria dar isso logo para ele, já que ela não estava planejando se casar do mesmo jeito. Então deveria levar em consideração, já que se ela se tornasse Lorde daquele lugar, isso seria bem possível. Mas antes disso, gostaria de falar sobre a sua construção secreta de poder em Hereford, onde a luta pela sucessão do trono iria acontecer. Meu parceiro, ele sabia de tudo, o gato estava até na mesa de tão irritado. Então ela começou a dizer que não deveria conversar sobre isso com ele, já que ele era uma piada, mas ele disse que não deveria se preocupar, já que ele iria manter esse segredo, claro, por uma quantia de dinheiro. Porém ela se perguntou se realmente isso iria acontecer, chamando Bernaf, e nesse momento Bernaf já entrou com tudo, dizendo que fazia muito tempo que eles não se viam. Ele então começou a pensar que esse cara sempre ficava ao lado dela, e era um rapaz habilidoso, com potencial até mesmo para se tornar o melhor espada do norte. Mas ele começou a dizer para ela, se esse cara morrer aqui, provavelmente uma guerra vai acontecer. Vocês têm certeza que querem que isso aconteça? E ela disse que claro, dizendo que um bandido de outra terra veio até Hereford, roubar a população e foi morto por um cavaleiro da escolta. E isso é o que seria falado por todos a respeito dele. Então mandou matar aquele garoto. Mas então ele disse como desejar a senhorita e já começou a dizer que se queriam o mal dele, então não teria outra escolha se não entrar na porrada. Meu parceiro, o cara tranquilamente já sacou a espada dele para lutar contra o cara, porém o cara só estava rindo e o nosso porta percebeu então que tinha algo vindo e simplesmente era um assassino usando a habilidade furtiva e tentou furar o nosso prota pelo sofá mesmo, mas nesse momento ele desviou e jogou a cadeira para o alto, empurrando o cara com uma bicuda na barriga pela janela, meu parceiro, quebrando tudo e fazendo com que o cara caísse daquela altura. Com certeza eu acho que ele foi de F, mas nesse momento os dois ficaram impressionados com a habilidade dele. Ele tentou fingir polidez ao lançar um ataque surpresa, mas que hostilidade medíocre, enquanto os dois começaram a lutar. Realmente, esses caras estavam doidinhos pra sair na luta, enquanto aquele cara observava o nosso protagonista como se ele não fosse nada. Mas, voltando à cena pra quem não conseguiu perceber, basicamente o nosso prota estava nesse exato momento se desviando de um assassino que estava completamente camuflado e acertou o sofá na intenção de matá-lo, mas ele girou aquele sofá junto com a espada, deu-lhe uma bicuda na barriga daquele assassino, fazendo com que ele voasse bem longe e morresse. Nesse instante foi aí que eles perceberam que ele não era qualquer um, e então
então eles já começaram a lutar rapidamente. E então ele disse que Raifald realmente não sabia o que era ser um cavaleiro, já que ele, nesse exato momento, estava usando técnicas de assassinato, mas ele disse que quem tinha sido rude foi ele desde o começo, já que o Grislan tinha vindo sem avisar o rapaz, e ainda disse que não precisava ser nada educado com ele, enquanto o nosso protagonista conseguiu desviar de um ataque e quase acertá-lo, mas mesmo assim ele foi lançado no chão. E então depois dessa ele percebeu que realmente esse Lorde estava lutando muito melhor do que o normal, já que diziam que antigamente ele era simplesmente um cachorro que só latia, mas pelos rumores ele estava errado. Porém, a duquesa disse que o que Bernaf estava fazendo, já que ele estava sofrendo contra um pirralho igual a ele, se ele quisesse provar que era o espada dela, deveria matá-lo agora e entregar a cabeça. Ele disse sim, senhorita, não irei desapontá-la, dizendo que ele deveria vir. Porém, o nosso prota já começou a dizer que um cavaleiro de escolta não poderia dar ordens a ele, mas ele disse que estava fazendo um favor e insistia, e então faria como ele desejava. E então nesse mesmo instante que o nosso prota foi, ele conseguiu dobrar a espada dele, acertando diretamente no rosto dele. Realmente eles não estavam para brincadeira, e a luta estava se intensificando mais ainda, enquanto aquela duquesa começava a observar aquilo e percebendo que realmente era uma perda de tempo, mas como que o Leônidas estava realmente conseguindo desviar de todos os ataques em questão de instante, e ele realmente era um lixo, mas agora estava conseguindo lutar de igual a igual. Mas então depois dessa, ele conseguiu acertar um golpe, só que aquele cara usou a manga dele para poder desviar o ataque, e de novo ele tinha usado o mesmo golpe, porém ele mudou um pouco e lançou o nosso prota no chão mais uma vez, dizendo que o golpe dele funcionava. E então ele já caiu no chão sentindo uma dor gigantesca, e de repente ele nem perdeu tempo e já foi para atacar o nosso protagonista, que conseguiu desviar com seu pé e já deu um salto e conseguiu se erguer, e entendeu que ele estava usando mana para fazer tudo aquilo. Porém ele começou a dizer que o jovem mestre Grillan realmente era bem diferente dos rumores, porém ele tinha conseguido pegar a espada dele e por acaso ele já tinha lutado com bárbaros, e isso realmente o que definia a batalha dele, já que ele era basicamente um bárbaro lutando, mas agora era o fim para Grislan. Ele pensou que aquela luta iria ser um pouco complicada, mas mesmo assim, com aquelas movimentações não seria impossível. De começo, ele era realmente um oponente que ele deveria lutar contra futuramente, mas agora não tinha jeito, não tinha muito tempo mesmo, então ele tinha que acabar com isso logo, usando então a habilidade de mana, e quando ele percebeu, a espada já estava vindo na direção dele, e então acertou diretamente na cabeça, quando o Grislan correu e rapidamente já subiu no joelho dele e deu uma joelhada na boca dele, acertando em cheio o nariz. Nesse momento, aquela duquesa começou até a gritar por Bernaf, mas nesse momento ele ia morrer, porém ele conseguiu defender o ataque do nosso protagonista e jogando ele para longe. Ele realmente começou a pedir para que a senhorita saísse daquele lugar, já que ele realmente não conseguia garantir a sua segurança agora, e a partir daquele momento ele daria o seu máximo naquela luta. Porém Grislan disse que era assim que ele gostava, já que fazia tempo que ele não tinha um oponente tão grandioso para se entreter. Enquanto isso, a noiva do nosso protagonista pegou o gato dela mirrado e começou a correr, pensando que esse Grislan ousou realmente humilhar ela e a família dela, e então talvez alguém tivesse vazado informação sobre a guilda de mercante que estava fazendo aquele trabalho na área dele, mas não tinha nada como ele saber daquilo, já que eles nem tinham atuado direito, e os rumores sobre aquilo falavam sobre ele assassinar orcs e proteger sua irmã de uma tentativa de assassinato, e de até mesmo que ele tinha derrotado Kenny, e julgando pelo passado daquele garoto, pensou que ele apenas estivesse numa maré de sorte ou fossem informações falsas, mas realmente era verdade. E então ela começou a xingar, perguntando aonde estavam os guardas daquele lugar, quando de repente, meu parceiro, ela chegou lá no centro, que era a sala dela, e tinha uma mulher, e então ela começou a dizer quanto tempo, senhorita, e simplesmente era a empregada do nosso protagonista de Perdion, e então ela perguntou o porquê ela estava ali, mas ela já estava em questão de instantes nas costas dela, apontando uma adaga no seu pescoço, e dizendo que realmente ela ainda usava aquela aranha presa na boca dela e era bem nojenta, acreditando que aquilo não era bom para uma cerimônia de noivado, se lembrando de que ouviu uma conversa dela, do Lorde e do Conde ao mesmo tempo, dizendo que os irmãos dela estavam zombando por andar rodeada de aranha, e
então talvez ela devesse parar com aquilo, e não seria um trauma ou até mesmo autoafirmação, mas já jogou aquilo no chão e deu uma pisada, dizendo que não combinava com ela de jeito nenhum, e perguntando se poderia colaborar com ela com uma coisinha. Enquanto isso, Grislan estava lutando contra aquele cara, e o ar estava bem pesado, já que ele estava liberando muita mana, e então ele perguntou se aquilo realmente seria um entretenimento, já que aquele lunático do Grislan estava lutando com um mercenário, e se realmente ele ousasse colocar no mesmo nível que ele e da senhorita, ele iria matar ele. E é claro que ele era um nobre como ela, mas achava que aquilo era uma mera brincadeira de um mero cavaleiro da escolta como ele. E então eles começaram a lutar novamente, e dizendo que ele não deveria insultar o nome da nobreza. Porém, nesse mesmo momento ele começou a usar vários golpes de espada com muita agilidade, mas o nosso protagonista conseguiu desviar de todos eles. E então ele disse chega, e começou a avançar atacando ele também, mas nesse exato momento ele conseguiu desviar a espada dele para cima. Porém, nesse momento que ele desviou a espada para cima, a espada já voltou rapidamente e quase acertou o rosto dele. Ele realmente conseguiu desviar, fazendo com que aquele golpe acertasse no seu ombro, mudando a direção e a rota da espada. Porém, no mesmo instante ele já contra-atacou, e foi nesse momento que ele viu que ele não poderia abaixar sua guarda até o fim daquele duelo. Ele já conseguiu desviar a espada do nosso protagonista e deu-lhe uma bicuda nele, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio, e começou a dizer que deveria mostrar a diferença de um homem que brande a sua espada com orgulho para aquele que brande apenas por mero orgulho. Esse chute fez com que ele voasse bem longe, mas o nosso Proton não estava nem aí, já que aquilo era realmente o entretenimento da vez. Mas ele percebeu que no golpe entre as espadas ele fazia parecer que as espadas estavam grudadas, dando a impressão de que ele não conseguia desviar dela. Mas enquanto ele pensava, ele já avançou com um golpe em direção a ele. O nosso Prota, vendo tudo isso, ficou triste de ter que fazer isso com ele, mas ele tinha que parar ele de alguma forma, e seria matando ele, e a sua técnica de cultivo de mana única seria utilizada. Ele então ativou o terceiro núcleo e começou a liberá-lo e com muita velocidade, partindo então em direção a ele, e usando aquela técnica com muita velocidade, ele fez com que realmente a espada dele voasse para bem longe, e nesse instante ele percebeu que Grislan estava muito forte, e como que ele conseguia usar uma mana tão explosiva assim durante o combate. Mas nesse momento que a espada estava para perfurar a cabeça dele, alguém gritou chega, e era simplesmente a noiva do nosso protagonista, dizendo que ele deveria pegar logo os 10.000 ouros e sumir da frente dela. Porém, nesse momento ele chamou ela daquele nome de que seria muito mais fácil se ela tivesse dado dinheiro desde o início. O nosso prota chegou perto dela e disse que tinha péssimas notícias para a Meria, já que agora o valor que ela teria que dar era de 20.000 ouros, meu parceiro, literalmente duplicando o valor que ele iria receber. Mas nesse instante, todos os guardas dela estavam mortos, e ainda por cima, ela ficou muito irritada e já jogou um vaso pra conta. O espadachim dela pediu perdão a Madame, dizendo que ele era muito forte individualmente e completamente diferente dos rumores antigos, e era culpa dele por tê-lo menosprezado. E durante a batalha dele, num piscar de olhos, ele usou uma quantidade de mana que conseguiu suprimir a experiência dele em batalha, e por isso ele foi derrotado. Porém, ela disse que não estava nem aí, já que o Grislan tinha mudado, mas ele disse que gostaria que ela reatasse isso ao Duque Delphine. Porém, ela já deu um tapaço na cara dele e puxando ele pra perto, dizendo que ele não sabia o quão assustador o Duque Delphine era, e se ele descobrisse sobre eles e o que ocorreu naquele dia, eles estariam mortos. E o motivo dela ter se aliado secretamente ao Duque Delphine foi que, sem o pai dela saber, foi pelo fato deles terem feito um acordo que ajudaria ela na rebelião e o ajudaria a destruir Pérgil. Porém, no momento que isso virar conhecimento de todos, era certo que os irmãos viriam matar ela, mas nesse momento nós percebemos que ela também estava por trás da matança de Pérgil, da irmãzinha dele, caraca. E ela então começou a dizer que se Grislan sabia os segredos da guildas de mercantes, ela deveria saber sobre o acordo também, então eles precisavam fazer de tudo para matar Grislan. Foi nesse momento que ele disse entendido, já que realmente qual era a condição para poder matar aquele garoto? Eles precisariam de alguém muito mais forte e em grande quantidade, para não deixarem rastros também. Eles não poderiam usar cavaleiros das terras deles. Então ela começou a dizer que realmente era por isso que eles estavam treinando pessoas para esses momentos, e iriam usar os gatos selvagens. Era realmente uma equipe preparada para isso, e o grupo consistia em órfãos de guerra sem parentes e status. Apenas os melhores e maiores especialistas estavam entre eles, estavam unidos, e deveriam mandar eles para lá e juntar uma dúzia deles, lembrando-se que apenas com proficiência em mana deveriam ser usados. E ele disse entendido, e aquela ravina era o único caminho que interligava
ligava o território de Highfield com o Perdion e era o lugar perfeito para lidar com coisas de maneira silenciosa, já que era uma zona remota e estreita. A única coisa que eles precisavam fazer era esperar ele passar por lá, e então Grislan iria cair na mão dela e seria morto e humilhado. Ele já estava se preparando e fechando os curativos, já que aquela menina realmente se chamava Amélia, mas era uma miséria. Então ele já estava no carro junto com seus soldados, dizendo que eles deveriam relaxar, já que o machucado dele não tinha sido muito fundo e não foi nada ruim, levando em conta com o nível que ele chegou. E os 20 mil ouros que ele conseguiu da Amélia eram suficientes para cobrir os custos para reconstruir o território deles, e ainda poupou alguns anos de economia com aquilo. E iria ser bom se ele tivesse matado a Amélia, mas uma guerra iria começar depois disso, e ele não poderia arriscar a segurança do território deles por conta de eventos momentâneos. E Perdion já estava sofrendo bastante por causa dos bárbaros, e então o ideal era deixar isso quieto no momento. Ele dessa vez faria bom caso dessa tal de Amélia, porém a empregada observava curiosa, sem saber o que ele estava pensando, perguntando se as coisas estavam indo de acordo com o planejado dele. Porém ele disse que tinha pedido para ela segurar os guardas quando ouvisse barulhos dentro da sala, e também disse para levar a Amélia como refém quando saísse da sala. Basicamente tudo planejado pelo nosso protagonista, e ele tinha sim falado tudo isso, quando de repente ele começou a sentir uma pressão por ter usado o terceiro núcleo de mana, e então já começou a cuspir sangue, já que esse era o efeito colateral por ter usado o terceiro núcleo, e era melhor do que antes, mas seria problemático passar por isso toda vez que ele usasse, e precisava achar um jeito realmente de aumentar a sua mana logo. Então a Belinda já usou uma técnica de fluxo de mana no corpo dele, já que ele estava péssimo, para poder melhorá-lo, mas aí foi então que ele conseguiu aliviar um pouco, baralhando toda aquela mana para fora. Mas ele se perguntava quem era essa mulher, já que ele não sabia o porquê, mas ela era muito habilidosa para ser uma líder de empregada doméstica. E então depois disso, ela começou a dizer que sempre iria ajudar nele, porque confiava totalmente nele. Então, por favor, deveria dizer o porquê pegou aquela quantidade exorbitante de ouro com a senhorita. Porém, ele disse que precisava de dinheiro, e a Amélia era a única rica que ele conhecia. Eles então fecharam a cara, pensando que aquilo era muito idiotice. Foi por isso que ele quebrou o casamento, para realmente pegar 20 mil. Porém, ele disse que estava tudo bem, já que garantia que a Amélia não iria falar isso para o pai dela. Então, o casamento de faz de conta continuaria, perguntando se ela confiava nele. E então, ela disse que sim, já que agora eles iriam para a Floresta das Bestas. Ele disse que iria ser o pioneiro na floresta daquele lugar. Porém, eles começaram a dizer que aquilo era loucura, já que aquilo era algo que até o bisavô dele não conseguiu vencer. Porém, ele disse que o velhote Fergus se lembrava do que ele tinha pedido antes de entrar no castelo. E ele disse que sim, já que ele pediu, com certeza aquela pessoa estava situada naquele lugar. Então ele disse que enquanto ele estivesse vivo, eles não teriam problemas para ir naquela floresta. Então ele levou Belinda e o outro, dizendo que precisaria de vanguarda. E eles estavam indo atrás agora de uma pessoa muito forte, e batendo na porta era realmente alguém que estava muito velho. Parecia que não tinha feito a barba há muito tempo, a ponto dos cabelos da sobrancelha tapar a cara dele. Mas nesse instante ele perguntou o que era, e então ele olhou e já fechou a porta mais uma vez, dizendo que ele era um nobre, então não deveria fazer ele perder tempo e sair dali. Mas ele já começou a chamar pelo ex-capitão dos mercenários do Ratatus, e chamando ele de Gillion. Porém, nesse momento ele olhou para trás e o nosso prota disse que era um prazer em ver ele. Parceiro, o cara já lançou-lhe um machadaço em direção à cabeça dele, rasgando a roupa e arrancando um pouco do cabelo. Os soldados já ficaram revoltados com aquilo, mas ele disse que não conhecia ele, então ele deveria sair daquele lugar, já que ele não queria ajudar ele em nada. Até mesmo a empregada disse que ele deveria ficar para trás, mas ele disse que estava tudo bem, mas ela queria dar uma punição eterna para ele. Mas então ele citou a punição eterna. Então ele disse que sabia curar a doença incurável que a sua filha estava sofrendo, e se atraiu o interesse dele, já que era febre alta, sangue na tosse e pontos vermelhos como pétalas de flores na pele, fazendo então com que ela sentisse uma dor gigantesca. A menina literalmente estava na cama, sangrando e morrendo. Literalmente era o sofrimento eterno, e aquela menina se chamava Rachel, e não era tarde demais ainda para poder curá-la. Mas no vida passada, quando ele chegou lá, ele tentou procurar pelo Jairo para recrutá-lo, mas na verdade o que ele tinha encontrado era ele morto e a filhinha dele morta também, já que ele tinha desistido de tudo após a filha dele ter morrido. E julgando pela condição da casa dele, todos os seus
bens devem ter sido vendidos para custear o tratamento da sua filha, e tudo que sobrou foram armas aparentemente. E então, ela continuava gritando pelo pai, dizendo que estava doendo muito e só queria morrer, por favor. E então desmaiava rapidamente, mas o nosso prota já tirou o casaco para poder curá-la, mas nesse momento, a empregada já encostou nele dizendo que eles deveriam voltar, já que aquela era uma doença incurável. Mas o nosso prota disse que conseguia curá-la, e então perguntando se confiava. Ela já ficou quietinha e então ele mandou ela buscar aqueles itens dizendo que ele precisava, independente do valor. O problema é que realmente essa cura foi descoberta no futuro e era bem fácil de fazer, mas os ingredientes eram bem caros e tinham relação à bênção da fada, que era um ingrediente muito difícil de achar e simplesmente você juntava tudo e mexia e voa lá, estava pronta a receita. E então ele entregou para o velho dizendo que ele deveria dar para ela beber, e no mesmo instante que ele entregou para ela, as feridas começaram a se fechar e o sangue começou a também desaparecer. Realmente aquele vermelhão começou a sumir do rosto dela. Todos eles ficaram impressionados com aquilo e realmente estava funcionando. Porém, ele disse que como esperado funcionou. E então ele perguntou como ele poderia fazer aquilo, já que nem o poder divino tinha sido capaz de curá-lo. Mas ele explicou que aumentava a vitalidade do poder divino e fortalecia as habilidades regenerativas de uma pessoa para superar a doença, mas era completamente diferente de uma cura fundamental. E então ele pediu desculpas, pedindo então para que curasse completamente a sua filha. Ele disse então que em alguns meses garantia que ela estaria completamente curada. Nesse momento ele já se ajoelhou, dizendo que gostaria do que dele, já que ele poderia até mesmo dar a sua própria vida para ele. Mas ele disse que precisava de Jailon, o capitão dos mercenários, para poder atuar com ele. E aqueles olhos eram os olhos de uma pessoa sonhadora. Nesse exato momento ele já cortou o cabelo dele e se preparou para que realmente pudesse lutar junto com ele. Só de ter cortado o cabelo, o semblante daquele cara mudou completamente. E então ele já começou a andar perguntando se tinha mais alguém além desses que vieram com ele ao seu lado. E ele disse que eram só eles. E então começou a pegar uma lança, perguntando se tinha alguém com rancor dele. E ele disse sim, muitas pessoas. E futuramente teriam mais, já lançando uma lança, atravessando a parede e puxando então algo do mato. E nesse momento era um espião, meu parceiro. E então ele perguntou quem tinha mandado ele, mas só pelas vestes o nosso protagonista sabia de quem era. E então ele teria que usar sua lâmina para matar aquela pessoa. Mas ele já disse que não precisava fazer isso, dizendo que ele mesmo matava, e já pegou o pescocinho dele e quebrou. Rapaz, o cara era realmente muito forte. Nenhum deles tinha conseguido sentir a presença daquele cara, mas esse homem, ele conseguiu. E então, agora ele iria servir o Grislan pelo resto da vida.